Como serão os torneios da FLL em 2022? Serão presenciais? Virtuais? Será que vou ter que gravar vídeo das apresentações do robô, pesquisa e mesa? Essas são algumas perguntas que eu vou te responder nesse vídeo. Ficou interessado? Então fique ligado. Heitor, solta a vinheta. Fala competidor, meu nome é Eduardo Brisda e os torneios da FLL estão muito próximos, com as datas dos torneios sendo liberadas e com as inscrições abertas. E aí podem surgir algumas dúvidas bem importantes. Mas antes eu quero falar sobre como estavam sendo os torneios em 2020 e 2021, porque eles têm uma ligação direta no modo como serão os torneios esse ano. 2020, por exemplo, foi um ano de transição dos torneios presenciais para o início dos torneios virtuais. E aí isso demandou muita adaptação tanto das equipes quanto dos organizadores do torneio. Por exemplo, as equipes tiveram que aprender a gravar, editar e utilizar plataformas que até então elas nunca tinham utilizado, como por exemplo a Twitch. Já organizações tiveram que aprender como rodar um torneio à distância, o que dava toda uma logística totalmente diferente de quando era presencial. Já em 2021, a preparação foi um pouco mais tranquila, tanto para as equipes quanto para as organizações, porque elas estavam mais acostumadas e preparadas para os problemas devido à experiência que elas tiveram em 2020. E aí entra na questão de 2022. Com as pessoas já vacinadas, está tendo maior flexibilização dos eventos. E aí fica a pergunta, será que isso também vai acontecer com a FLL? Mas primeiro eu quero falar das datas das competições. As datas regionais vão ficar entre março e abril. Eu, por exemplo, vou ser juiz-chefe de um desses regionais. Ainda não sei qual, mas comenta aí, qual regional você gostaria que eu fosse o juiz? Além dos regionais, tem a data do nacional, que vai juntar as três categorias das competições da FIRST, o FTC, o F1 Schools e a FLL. Eu tenho aqui, por exemplo, no canal um vídeo muito legal que eu falo sobre 10 competições de robótica e o que eu cito também tanto a FLL quanto o FTC e o F1 Schools, então vale muito a pena conferir. E agora vamos ver quais as formas das competições em 2022 vão funcionar. Até 2021 só tinham duas formas, o virtual e o presencial. Já em 2022, com o que eu comentei da flexibilização, a FLL vai incluir um novo tipo de formato da competição, que é o híbrido. Mas antes de falarmos sobre cada formato, se você está gostando do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para ficar ligado em mais novidades sobre o mundo das competições. E aproveita e comenta, qual regional você vai participar? Eu vou gostar muito de saber de onde você está assistindo os meus conteúdos, beleza? Bom, uma forma de entender sobre cada formato é ver as vantagens e desvantagens de cada um. Vantagem, por exemplo, do presencial é o maior envolvimento das equipes, um torneio mais participativo, maior interação entre as equipes, e todas as revelações são feitas no torneio. E todos os detalhes, isso era o que atraía realmente a competição. Isso que era a parte mais legal. Era a interação das equipes, era a comunicação, era a alegria de você dançar ali e ver a animação dos outros. E isso era um diferencial muito grande da FLL, da FIRST de maneira geral, que por conta de não ter o presencial, isso quebrou muito o ritmo. Mas, com a pandemia, tem algumas desvantagens agora do presencial. Por exemplo, maior perigo de contaminação, juízes da própria região e o custo para ir para a competição. Por exemplo, os juízes da própria região, isso foi um problema interessante, um problema que a gente descobriu, por exemplo, no virtual. Porque qual o detalhe? O virtual, por conta desse virtual, você consegue ter juízes de vários locais do país. Então tem deixou toda a avaliação muito mais uniforme. Então fica muito mais fácil, por exemplo, de você encontrar juízes que são muito bem capacitados para rodar um torneio à distância, um torneio em outra região. Por conta do presencial, fica muito difícil você trazer um juiz bem capacitado para, sei lá, uma região que ele está do outro lado do país, por exemplo. Então o presencial tem essa pequena desvantagem que a gente não tinha percebido até 2020. Agora vamos lá, as vantagens do virtual. As vantagens do virtual são menos perigo de contaminação nesse momento todo da pandemia, juízes do Brasil todo, que foi algo que eu comentei, por exemplo, e o menor custo para ir para a competição. Como é virtual, as equipes, e tanto os juízes e a própria organização, elas não têm que investir tanto dinheiro, tanta preparação em viagem, em passagem, em hospedagem, hotel, comida, porque vai estar ali no virtual, você vai conseguir ter uma maior flexibilidade sobre como é que você vai fazer toda essa logística. Então essa questão do custo fica muito mais reduzido. Isso era algo que pegava muito, principalmente escolas públicas, que é mais difícil toda essa interação. Por exemplo, equipes que têm alunos muito novos, por exemplo, com 12, 11 anos, pode ser difícil falar para os pais
para participar desse torneio, de levar eles para uma outra cidade ou até para um outro estado, se estiverem participando de um nacional ou internacional. Então o virtual facilita isso, porque você não precisa fazer tanta essa burocracia para participar do torneio. E agora as desvantagens do virtual. As vantagens são menor envolvimento das equipes, problemas de conexão, menor interação entre as equipes, rounds gravados e todos os detalhes, por exemplo, é algo que pega muito na competição. Uma coisa que eu comentei da questão principal da First é essa questão de interação das equipes, de animação, de empolgação. Um torneio virtual isso fica muito mais difícil de conseguir passar, essa animação toda. Então esse é um detalhe muito interessante. Sobre os rounds gravados, por exemplo, tem uma história muito interessante e ruim ao mesmo tempo em 2020. 2020 eu fui tanto juiz como também mentor de equipes. E aí eu participei como mentor da gravação dos rounds para a equipe no regional. E cara, foi um dos momentos mais sinistros, mais tensos que eu tive na minha vida. Eu nunca fiquei tão tenso num round quanto naquele momento. Eu acho que eu fiquei mais tenso nessa gravação do que presencialmente. Seja num regional, seja no nacional ou até mesmo no internacional. Por quê? Porque os rounds gravados, eles trouxeram uma questão de preocupação muito maior. No presencial, você se preocupava só com os meninos ali mandando o round. Você se preocupava ali no momento de você mandar o round. Mas no virtual, você precisa se preocupar com vários detalhes. Você precisa se preocupar com a câmera que está gravando a equipe, precisa se preocupar com a gravação da Twitch, o ao vivo. Então são vários detalhes que você precisa se preocupar. Detalhes de gravação que muitas vezes não tem nada a ver com os lançadores do robô em si. Então vários detalhes, várias variáveis que prejudicavam você na hora de gravar. Por exemplo, teve um round que a gente gravou que eu estava segurando o celular e eu estava sem o tripé. E aí nos momentos finais, faltava, sei lá, 10 segundos, 20 segundos pra gente terminar, o celular escorregou e aí perdeu toda a gravação. E a gente ficou se olhando, falando, caraca, será que continua? Será que não continua? E aí a gente viu que a gente não podia continuar, porque uma regra do torneio era que a gravação fosse ininterrupta, que todo momento ela tivesse aparecendo o round, aparecendo os meninos ali mandando o round. Então, como aconteceu essa quebra, a gente teve que regravar o round. E tem um tempo limite para você gravar todos os rounds. Então foi uma correria muito grande. No presencial isso não acontecia, então esse foi um detalhe que eu odiei dos rounds gravados, odiei do virtual, essa questão dos rounds em si. E aí entra o terceiro formato da competição, que é o híbrido, que veio para, de uma certa forma, unir as coisas boas tanto do presencial como também do virtual. Então, alguns detalhes do híbrido. É um meio termo do perigo de contaminação, porque agora não é totalmente presencial, mas também não é totalmente virtual, então é um meio termo ali. Os juízes podem ser mistos, então podem ter juízes ali que são da região, que vão lá no torneio, mas também podem ter juízes virtuais que vão acompanhar o torneio virtualmente. Então trouxe uma flexibilidade grande nessa questão de preparação dos voluntários do torneio. Um outro detalhe é o envolvimento das equipes, porque agora, como é híbrido, vão ter algumas partes do torneio que você vai estar ali presencialmente, então você muito provavelmente vai conseguir ver outras equipes, conversar com elas, ver como é que foi o round das outras equipes, por exemplo. Então trouxe uma flexibilidade, um envolvimento maior, também muito legal. E a princípio, esses torneios híbridos da FLL vão ter os rounds presenciais. Isso que realmente define o torneio como híbrido. Então, pelo que eu estou sabendo, os torneios híbridos, como é que vão funcionar? As avaliações em sala de design do robô, core values, projeto de inovação vão ser virtuais, mas a parte do robô, dos rounds, vão ser presenciais. E aí bate na questão que eu comentei dos rounds gravados. Os rounds gravados foi algo assim muito ruim, que pelo menos eu não conheço nenhuma equipe que gostou daquilo. Então, por conta de ser híbrido agora, esse detalhe muito ruim do virtual não vai acontecer, porque os rounds você vai mandar ali presencialmente. Então, a princípio, é assim que vão funcionar os presenciais, os torneios híbridos. Pode ser que um torneio híbrido funcione de uma outra maneira, mas eu creio que vai ser assim. Agora, as vantagens do híbrido. As vantagens são a questão de problema de conexão, que existia também no virtual. O envolvimento ainda não vai ser totalmente perfeito, já que não é aquele presencial com todo mundo, com dança e maneiras muito engajadas no torneio. E o desafio de integrar duas abordagens, o virtual e o presencial. Então vai ser um desafio você conseguir conciliar as duas coisas. Fazer um torneio que una realmente os detalhes bons de cada um. Então, esse vai ser um desafio que a gente vai ver, já que a gente não está acostumado com um torneio híbrido. Tanto das equipes
quanto à organização. Então esse vai ser o detalhe, como é que a gente vai se adaptar? Será que vai funcionar tudo redondinho? Ou será que vão ter alguns problemas? Então a gente vai perceber esse ano e ver se esse formato realmente vai funcionar ou não. E aí entra um detalhe também. Qual é que eu prefiro? Você pode estar se perguntando, Brígida, qual que você prefere? Presencial, virtual, híbrido? Bom, eu prefiro presencial, obviamente, por conta da questão de integração, interação, envolvimento, engajamento, todos os detalhes que fazem o torneio da First ser tão alegre, tão animado, e você realmente querer estar ali participando. Mas em algumas regiões pode não ser o momento, ou até mesmo pelo receio dos pais e escolas de deixar os seus filhos com essa exposição. Então, no atual momento, eu acredito que o torneio híbrido é a melhor opção. Mas tudo depende realmente da região. Eu espero que todas as regiões estejam no momento realmente do seu presencial, mas tudo tem ainda esses detalhes realmente da pandemia, dos cuidados dos pais, que é inevitável, o torneio não tem como evitar isso. E agora eu vou dar algumas dicas para você que vai participar das competições. Vou dar dicas tanto virtuais, para o pessoal que vai participar de torneios virtuais, para que vai participar do torneio híbrido e também presencial. Bom, para você que vai participar do virtual, primeira dica, logo de cara, compra um suporte para o celular, para não acontecer na gravação o que aconteceu comigo da câmera cair. Além de tremer, que às vezes tremia. Então compra um suporte, vale muito a pena, porque cara, você gasta ali meia hora de vídeo e você meia hora segurando o celular numa posição assim meio ruim, é complicado. Compra um suporte que vai te ajudar muito. Ou detalhe, faça um teste de gravação antes, pensando como se fosse realmente o momento de vamos ver. Então, alguns dias antes, ou um dia antes pelo menos, faz um teste, entra na Twitch, bota para gravar, bota no ao vivo para rodar, fica com outra câmera gravando o round e faz o round, como se fosse no momento, na hora do vamos ver mesmo, para você praticar, para você testar, ver se você vai ter algum problema de adaptação com o formato. Então é muito importante você ter esse costume para na hora do dia você não se embolar e passar do tempo. Agora para o presencial. Primeira dica, treine a entrada na sala do torneio. Essa era uma prática muito comum antigamente, então vale a pena voltar com ela. Treinar a questão de você levar todas as coisas para a sala, de você ajustar, de você se arrumar para apresentar e falar. Segunda dica, não deixe de tomar cuidado com o contato no torneio, mas também busque aproveitar e trocar ideia com as equipes. Então a gente ainda está num momento do país meio complicado com a pandemia, mas o presencial ali, é importante você também ter um contato ali e conversar com as equipes. Porque esse é o detalhe, esse é o objetivo do presencial. Então toma cuidado, mas conversa com as equipes. Isso é um ponto muito importante para você que quer melhorar em competições, quer melhorar na robótica. É a conversa com as outras equipes, é o networking. Eu, sim, de 100% do que eu sei, 30% do que eu sei, eu só sei porque eu tive contato com outras equipes. Eu vi o que elas faziam, eu vi o que era bom, o que era ruim, e consegui conversar e melhorar através dessas conversas. Então, esse é um momento muito importante do presencial para você aproveitar isso. No virtual isso fica muito mais difícil, então se você for participar de um presencial, não perde essa oportunidade. E para você que vai participar de torneios híbridos, pega todas as dicas anteriores, principalmente a questão de conversar com outras equipes. Como os rounds vão ser presenciais a princípio, vê o robô das outras equipes, conversa com elas, troca uma ideia, vale muito a pena você trocar essa ideia. Se puder, pergunta também da pesquisa, pergunta do core, realmente faz um network também muito legal. Toma cuidado com a questão de contato com as outras equipes para não rolar um contágio ali geral, porque até, imagina se o torneio tiver um contágio em massa, isso vai desestabilizar todas as outras competições, por exemplo, o nacional que está vindo aí, internacional do Houston, e tem um detalhe ainda que eu não posso contar, mas quem sabe vai ter um internacional mais para frente, que eu posso comentar mais para frente, também vale a pena você ficar de olho nisso. Então toma cuidado para que o torneio seja muito tranquilo e que eles ainda continuem com esse formato, porque esse formato híbrido é o melhor no momento, até que tudo esteja tranquilo para a gente ir em cheio com o presencial, beleza? E bom, se você gostou desse vídeo, aproveita para dar o seu like e me ajudar a saber que você gosta desse conteúdo e quer que eu faça mais vídeos como esse. E se você se interessa por robótica e competições, aproveita e não esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado em todos os vídeos que eu soltar aqui. Aliás, dá uma olhada nesse vídeo que eu falo sobre 5 torneios de robótica que você precisa conhecer em 2022. Eu tenho certeza que vai gostar bastante. Ou então, confere esse vídeo aqui, que é um react que eu fiz de um robô dessa temporada do Carro Connect. Inclusive, esse robô fez praticamente a pontuação máxima no torneio. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.